Louvado seja Deus, estarmos juntos e agora nesse momento com a palavra do Senhor, preparando assim também os nossos corações para a ceia que vamos tomar juntos nessa noite. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18, nos momentos em que temos aí colocado a escala dos pregadores, né? Quando eu estou aqui com os irmãos, estamos expondo Mateus, e na última exposição nós vimos uma porção do capítulo 17, agora vamos ver aqui capítulo 18, dos versos de 1 a 14. Capítulo 18 de Mateus, dos versos de 1 a 14. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia deste texto, que diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilha como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhes pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor lhe é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos dos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Vamos orar mais uma vez? Amado Pai, agora nesse momento estamos diante da Tua Palavra. Nós, ó Deus, lemos porções da Tua Palavra, oramos, invocamos o Senhor, ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, entregamos os nossos dízimos. Senhor, nós cantamos louvores ao Teu nome, mas agora, Senhor, estamos diante da Tua Palavra bendita, onde, ó Deus, nesse momento tão precioso e importante do culto, agora é Tu quem fala aos nossos corações. Então, ó Deus, nos dê ouvidos atentos, nos dê, ó Pai, um coração voltado para Ti. Ó Deus, desperta os nossos pensamentos e não deixa, ó Deus, que nenhum empecilho venha, ó Deus, nos desviar a atenção da Tua Palavra e de tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala, Senhor, conosco, ensina-nos, e quando nós sairmos daqui, possamos ser renovados e também abençoados por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e nos orientou. Ajuda-nos, e assim, ó Deus, recebe o nosso culto e a nossa adoração, no nome de Cristo, amém, Senhor.
Irmãos, antes, porém, de entrar propriamente nesse texto, quero fazer aqui uma correção, né? Na última exposição aqui do capítulo 17, da transfiguração, eu falei uma palavra errada, né? E é importante que se corrija, né? O diácono Leandro esteve atento ali à pregação, e depois me falou, e de fato é necessário que faça essa correção. Eu falei que a palavra transfiguração era metonímia, mas é metanoia, ou na verdade é metamorfose. Tá? As duas começam com meta, né? Então, só fazendo essa correção para os irmãos, de que quando a gente prega e não tem, né, o texto junto aqui com a gente, né, a mente já não ajuda muito. Então é necessário fazer essa correção. Irmãos, aqui no capítulo 18, dos versos de 1 a 14, se os irmãos perceberam por que estas três partes do texto, né, visto que a Sociedade Bíblica separou o texto para nós em três partes, né, dizendo aí do maior no reino dos céus, dos versículos de 1 a 5, depois fala dos tropeços nos versos de 6 a 9, e depois da parábola da ovelha perdida, dos versos de 10 a 14. De modo que a Sociedade Bíblica acertou, né, em separar os temas. Porém, esses três textos estão totalmente ligados um com o outro, quando Jesus está expondo aqui com os discípulos sobre esta dificuldade dos discípulos, e que é uma discussão entre eles sobre quem que é o maior no reino dos céus. Quem que é? Essa era a pergunta dos discípulos, como Lucas capítulo 9 nos fala que eles estão discutindo, e Jesus, sabendo que está nos seus corações, então traz esta mensagem. E por que ela é uma só? Porque, se você percebeu, Jesus está falando aí de criança, no versículo 2, né? E ele vai continuar falando de criança até no versículo de número 5, né? Versículo 3, 4 e 5, ele coloca aí a ideia da criança que está no meio dos discípulos. Ele traz uma criança mesmo, um pequenino ali por meio dos discípulos. Mas o verso de número 6, ele continua a falar sobre isso, porque ele diz pequeninos no verso 6, e vai falar do que acontece com quem faz se perder este pequenino. E depois, nos versos de número de 10 a 14, ele continua a falar sobre isso, porque ele termina o verso 14 dizendo que não é da vontade do Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então Jesus está falando e usando o exemplo da criança para ensinar-nos algo muito precioso, que eu dei o título aqui de o valor daqueles que pertencem a Cristo. Qual é o seu valor para Deus? Qual é o seu valor para Cristo? E o seu valor para o Senhor é muito alto. Deus tem uma estima muito grande por cada um daqueles que lhe pertence. Deus tem um valor, Deus tem um carinho, um amor muito grande por cada um de nós, né? E é necessário nós compreendermos tudo isso que Jesus tem a nos dizer, porque é muito bom quando a gente é amado, não é? É muito bom quando nós somos queridos de alguém, né? Quando você sabe que a sua esposa te ama muito, ou seu marido te ama muito, ou seus pais te amam muito, né? Nós ficamos com o coração cheio de alegria. Nós ficamos não com o peito estufado, né? Ou se sentindo, né, a maior pessoa do mundo, não, mas a gente se sente, né, como alguém, poxa, tem alguém que me ama, tem alguém que gosta de mim. Eu não estou perdido nesse mundo e não estou jogado neste mundo como alguém sozinho, mas tem um Deus que me ama, tem um Deus que olha para mim e que tem um carinho muito grande por mim. Naquela discussão dos discípulos, nós vemos aí dos versos de 1 a 5, a primeira questão que nós aprendemos aqui com o Senhor, que aqueles que pertencem a Cristo é considerado maior no reino dos céus. E quem são estes? Jesus vai pegar ali uma criança,
colocar no meio ali dos discípulos e começar a falar com eles ali, a partir do verso de número 3. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus fala de duas ações aqui para nós sermos, então, considerados como maiores no reino dos céus. Primeiro, ele diz que é preciso uma conversão, é preciso uma mudança, é preciso um voltar-se de quem nós somos. E uma segunda ação que ele coloca aqui é nos tornarmos como uma criança. Ele diz: se não vos convertervos e não vos tornardes como crianças. Então esta conversão e essa transformação precisa acontecer em nós para sermos considerados por Cristo como estes que são maiores no reino dos céus. Temos que ser igual crianças. Temos que nos tornar como crianças. Mas para nos tornarmos como crianças, primeiro precisamos nos converter. Primeiro precisamos deixar a velha vida e então se voltar inteiramente para o Senhor. Hoje pela manhã, na escola dominical, ali na Betel, nós estávamos falando sobre a última lição que os irmãos já tiveram aqui, no domingo passado, se não me engano, sobre tudo ou nada. Nossa, mas como deu perguntas, como muita gente participou, né? Que é desafiador para a nossa vida, mas esse desafio é exatamente o que o Senhor está fazendo para nós nos convertermos, para nós deixarmos a velha vida e vivemos uma nova vida com o Senhor. Por quê? Isso é necessário, porque de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem não se tornar como criança, quem não se converter, não pode entrar no reino. Ou seja, eu preciso ir para esse caminho de conversão e de transformação. E por que Jesus está pegando a ideia daquela criança e colocando ali? Exatamente para nós olharmos para a criança e percebermos o quanto eu quero ser ainda independente, porque a criança é totalmente dependente. A criança não vive sem depender dos pais. A criança precisa ser alimentada pelos pais. A criança precisa da intervenção de outro. Ela não consegue viver sozinha. Tem uma música muito antiga, né, dos anos 90, quando saiu aqueles movimentos gospel, né, no nosso país, né, mas uma música que de fato fala a respeito disso, né, que o autor da música dizendo: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Nós precisamos nos tornar como crianças, dependentes do Senhor. Dependentes do Senhor. Que só no Senhor encontramos segurança, de que só no Senhor nós encontramos tudo o que nós precisamos. Fora dele, nós não temos nada. Fora dele, estamos perdidos. Fora dele, nós não podemos entrar num reino. Precisamos nos tornar como criança. Jesus ainda vai dizer não só de conversão e de transformação, mas também de humilhação. E de modo nenhum Jesus está falando aqui de uma humilhação como algo negativo. Ele vai dizer no verso 4: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O se humilhar como criança é a ideia de que eu preciso, de que eu não posso viver sem o outro. A ideia de humilhar que Jesus está colocando aqui, para que os discípulos entendam, é que não é a humilhação de rebaixamento, de colocar, de se pisar em cima, mas é a humilhação de entender que eu dependo do Senhor,
de que eu preciso dele. É a humilhação que nós precisamos também ter em nossas vidas. Conversão, transformação, humilhação. E ele vai dizer no verso 5, completando essa primeira ideia dessa união. Ele diz: quem recebe a uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Marcos vai acrescentar ainda nesse mesmo texto, dizendo que a mim me recebe e recebe também aquele que me enviou. Jesus sempre está fazendo essa relação do pai e do filho, né? Dizendo que é ele, mas também aquele que o enviou, que é Deus, o Pai. De modo que aquele que recebe uma criança, como esta que estava ali no meio dos discípulos, e recebe ela em nome de Jesus, então recebe o próprio Cristo. A mim me recebe. Jesus vai voltar a esta ideia no capítulo 25 de Mateus, né, sobre o ajudar as pessoas, auxiliar, né, e as pessoas ali então, as ovelhas vão perguntar: Senhor, quando é que nós fomos visitar? Quando é que, né, quando o Senhor estava com fome, fomos te alimentar, fomos vestir quando o Senhor estava nu? Quando foi isso? Quando fizeste a um destes pequeninos. A mim me fizeste. Ser como essa criança é ser o maior no reino dos céus. Jesus, aqueles que pertencem ao Senhor, são considerados maiores no reino dos céus, e estes são aqueles que se convertem, são aqueles que se transformam, são aqueles que se humilham na dependência do Senhor, e são aqueles que se unem com o Senhor. Eles não estão sozinhos, e nós não estamos sozinhos. Às vezes parece que a gente está sozinho, né? Mas nós não estamos, porque o Senhor nos considera muito. O Senhor tem um apreço muito grande por aqueles que são dele. Nessa segunda parte, dos versos de 6 a 9, nós vemos aí a ideia do tropeço, e que foi traduzido para nós em duas palavras, mas nos originais é a mesma palavra, e que a nossa pronúncia é a mesma: escandalizo. Só que não é aquela ideia de escandalizar como a gente pensa, né? Às vezes quando a gente vê uma pessoa falar assim: nossa, estou escandalizado, né? Normalmente você vê a pessoa fazendo uma expressão: nossa, que escândalo! Mas não é essa a ideia que a Bíblia tem de escândalo, né? Escandalizar-se ou escândalo, né, tem a ideia de um tropeço mesmo, e a palavra aparece aí em quase todo momento. Versículo 6: qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim. O verso de número 7: ai do mundo por causa dos escândalos, que também é a mesma palavra para tropeço. Depois ele vai falar: porque é inevitável que venham os escândalos. Depois ele diz ainda: mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Versículo 8: portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, que é escândalo também. O verso 9: se os teus olhos te faz tropeçar. Tropeço e escândalo, Jesus está falando da mesma coisa. E a ideia aqui é daquela pedrinha que te incomoda, né? Não sei quantos já passaram por uma situação dessa, de estar andando pelo caminho, e isso já aconteceu algumas vezes comigo. Você não vê aquele buraco, você não vê aquela pedra, e aí você dá aquela trupicada, né? E se você não dá aquela vacilada, você vai para o chão. Não sei quantos tiveram a vergonha, né? Sentiu aquela vergonha de ter caído no chão por causa daquela pedra no meio do caminho. A gente cai no chão, e às vezes quando está na rua, né, a gente fica envergonhado, porque a gente olha para todos os lados para ver se alguém viu, né? Pior ainda, né, quando alguma coisa acontece conosco, né, a gente fica machucado, né? Teve uma irmã lá de Jacareí, uns meses atrás, caiu no chão, né? Uma senhora já de mais de 70, andando pela rua, caiu, aí ficou com o nariz todo esfolado, a testa esfolada, o queixo machucado.
Ah, meu irmão, como aquela pedrinha nos incomoda, como ela machuca, como ela atrapalha a nossa vida. E Jesus está falando exatamente dessas pedras no caminho, desses que colocam tropeços em nossas vidas, daqueles que se levantam e fazem esses pequeninos que creem no Senhor tropeçar. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a estes pequeninos, a estes que creem no Senhor. Ou seja, Jesus está falando aqui para nós, nesse segundo ponto, de que quem pertence a Cristo é disciplinado para entrar no reino. Porque Jesus vai falar sobre estes que fazem tropeçar, não sobre os pequeninos, mas quem faz tropeçar o pequenino. E Jesus, porque é misericordioso, nos ensina algo maravilhoso. Ele diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, no verso 6, ele diz aí que precisa fazer uma decisão terrível. Melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus vai fazer igual Provérbios e Eclesiastes fazem conosco. Melhor é fazer isso. Mas isso aqui era estranho para o judeu. Nenhum judeu entende esse negócio de colocar uma pedra no pescoço, uma pedra de moinho. E pior ainda, Jesus é exagerado, né? Ele fala aqui de uma pedra de moinho. Para que os irmãos tenham ideia, a pedra de moinho é tão grande que ela era movida por um asno, por um jumento. Precisava de um animal para fazer mover a pedra de moinho. É uma pedra grande, gigantesca. Usada naquele tempo. Mas esse negócio de pendurar essa pedra no pescoço e se lançar no mar, o judeu não tinha isso. Quem tinha essa prática de colocar uma pedra e se lançar no mar eram os gregos e os romanos. Eles faziam isso para matar pessoas, ou às vezes quando um deles queria se suicidar. Mas entre os judeus não, o judeu não tinha essa prática. E o que Jesus está colocando para eles aqui é que não faça isso. Ou seja, é melhor você morrer do que você fazer tropeçar um pequenino que é meu. Quem é meu, e quem atrapalha a vida dele, era melhor que morresse. Em resumo, é isso que Jesus está querendo dizer. Ele faz um alerta agora no versículo 7, dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos. O mundo às vezes coloca tropeços na vida dos pequeninos, na vida daqueles que são do Senhor. E Jesus vai dizer aqui um fatalismo agora, uma calamidade, dizendo que é inevitável que venham os escândalos. Eles vão acontecer. Infelizmente, o mundo vai trazer escândalos, e eles são inevitáveis. Ou seja, não fique assustado com os escândalos, porque eles sempre vão aparecer. É inevitável, Jesus está falando. Eles vão aparecer. Mas aí Jesus faz um segundo alerta, dizendo: ai do homem pelo qual vêm os escândalos. É inevitável que ele aconteça, mas quem traz escândalo, quem traz tropeço, ai dele, ai de quem faz isso. Portanto, ele diz no verso 8 uma ação, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, aí vem a ordem: corta. Ou seja, o que ele usou para fazer tropeçar? A mão, o pé ou os olhos, do verso 9, no capítulo 6, ali no Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre os olhos. Volte ali no capítulo 6 do Sermão do Monte. Capítulo 6 do Sermão do Monte. Olha o que Jesus diz sobre os olhos. Ele diz no verso 22 e 23: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que nós temos visto? O que as nossas mãos estão fazendo?
aonde os nossos pés têm nos levado. É isso que Jesus está falando aqui sobre aqueles que provocam escândalo na vida dos pequeninos de Jesus. Estes serão disciplinados, porque não só a ideia da morte no verso 6, mas ele também vai dizer, corta no verso 8 e lança fora, porque é melhor entrar na vida manco e aleijado do que tendo 2 mãos ou os 2 pés e ser lançado num fogo no inferno. Paulo vai fazer a mesma colocação em Romanos capítulo 14 e também em 1 Coríntios capítulo 8, 9 e 10. Ele vai fazer a mesma, tem a mesma intenção, o mesmo propósito de dizer de que na vida do crente não tem essa que, o meu irmão que se lasque, eu estou aqui vivendo a minha vida, e se ele está ficando escandalizado com as coisas que eu faço, então é problema dele. Não é, é problema nosso. É problema de quem está fazendo algo que está atrapalhando a vida do outro. É problema nosso quando nós fazemos algo que o outro irmão está ficando incomodado. Hoje, com as redes sociais, infelizmente as pessoas não têm domínio. E aí nós vemos às vezes crentes, irmãos em Cristo, que no domingo estão louvando a Deus, postam lá às vezes até a foto do culto, mas depois numa terça, quarta, quinta-feira, ou talvez na sexta-feira do happy hour, estão lá com a cervejinha na mesa do bar. Mas aí depois está louvado seja Deus. E aí alguns irmãos ficam como? Escandalizados de ver a prática de alguns irmãos. E aí às vezes a gente conversa com as pessoas assim, elas vão dizer, o problema é dele que fica escandalizado. Não é. Jesus está dizendo que o problema é de quem escandaliza. Não é de quem, o problema é quem faz tropeçar. Não é quem se escandalizou, mas quem fez tropeçar. E Jesus então está dizendo aqui que é melhor cortar, que é melhor tirar. Jesus exagera, exatamente como ele exagerou na questão da pedra de moinho, ele também exagera aqui com relação à mão, o pé, dizendo corta, tira fora. É melhor você não ter e entrar no reino do que ter e ir para o inferno. Continuar, ou seja, o que Jesus está dizendo é continuar na prática, acreditando que no final será salvo, quando na verdade a sua prática pode estar trazendo tropeço para outro irmão. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 14, como eu citei. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, verso 10 em diante, diz assim: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aqueles que assim a consideram. Para esse é impura. Ele está falando aqui da questão de comida, né? Verso 15. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. O que você faz? Deixa o seu irmão triste? O que Paulo vai dizer? Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não sejas, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens.
Se o que eu faço traz tropeço e escândalo para a vida de outro irmão, eu que tenho que deixar de fazer. E não entender que o irmão que é ainda fraco de consciência, como o capítulo 8 de 1 Coríntios nos ensina, ele que tem que se virar, ele que tem que crescer, ele que tem que amadurecer. Eu que tenho que deixar estas práticas, para que ele não venha a cair por causa do que eu estou fazendo para ele. Então é melhor que eu tire estas coisas, para que o meu irmão não venha se escandalizar com aquilo que eu faço. É melhor eu tirar do que eu manter, continuar nessa prática. E como Jesus disse, é melhor você tirar do que você ir para o inferno, porque você fez o outro tropeçar. Jesus tem um apreço tão grande pelos seus, que ele disciplina, ele dá aqui a oportunidade daquele que fez tropeçar se arrepender. Quando Jesus está falando corta, ele está falando se arrependa, tira essa prática da sua vida, para de fazer isso, porque o que você está fazendo está trazendo escândalo, está trazendo tropeço para a vida do outro. Então tira fora e entra no reino. É a misericórdia do Senhor, é melhor você tirar, viver sem e entrar, do que continuar e ser lançado no inferno. Porque você, não por causa das suas práticas, mas por causa do que você, de ter tropeçado, de ter feito tropeçar um irmão. Jesus nos ama tanto, que Ele também disciplina e nos dá a oportunidade para que venhamos a mudar de vida. E terceiro, quem pertence a Cristo é procurado quando se perde. Imagine esse pequenino que caiu nesse tropeço, nesse escândalo, esse pequenino que crê no Senhor se perdeu, e então a ovelha perdida vem para trazer esta alegria de que aqueles que são do Senhor não ficarão perdidos. O Senhor vai trazer de volta. O Senhor vai trazer de volta. E ele então diz aí a primeira ação no verso 10, né? Vede, não desprezeis qualquer destes pequeninos, não despreze. No reino de Deus vamos ter, né, aqueles que estão mais avançados, como Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, aqueles de consciência forte, aqueles mais maduros, mas aqueles que estão começando na fé também estão. O povo de Deus é esta maravilha do Senhor, que Paulo diz em Efésios capítulo 3, a multiforme graça de Deus tem se manifestado, de modo que nós temos pessoas capacitadas, mas também temos novos na fé, e vamos ter esta rotina, ou este ciclo constantemente, e a igreja deve ser assim, né? De toda hora temos novas pessoas sendo agregadas à fé, e estes precisam ser instruídos por aqueles que já estão na caminhada há muito tempo. E então nós não podemos desprezar, porque eu vos afirmo, Jesus está fazendo uma explicação aqui, trazendo um exemplo, né, de que os anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai Celeste primeiro, né? Aqueles que pertencem a Cristo são procurados porque Deus tem uma legião de anjos à sua disposição. Não é anjo da guarda não. O crente não tem anjo da guarda não, o crente tem uma legião, uma multidão de anjos à sua disposição. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o amam. Ninguém vai se perder, ninguém vai se perder. Mas não só isso, não é só os anjos, o Filho também, versículo 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Talvez aquele pequenino tropeçou por causa daquele irmão que colocou uma pedra ali, e ele tropeçou, se perdeu, mas Jesus vai lá
E Jesus, o Filho do Homem, vem salvar aquele que estava perdido. Ele vai atrás de quem se perdeu. Às vezes a gente pensa assim, para que a pessoa não tem jeito. Mas para Jesus tem. Para Jesus tem. Ele vem salvar o perdido. Todos nós um dia estávamos nessa situação também e Ele nos resgatou. Ele não vai resgatar aquele que já estava também e que um dia acabou se perdendo? Ele vai trazer de volta. Ele vai trazer de volta. E aí ele coloca um problema aqui no versículo 12, né? Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, é um problema, né? A gente espera que ninguém se extravie, mas Jesus está falando que pode acontecer de alguém se extraviar. E aí ele fala então de uma decisão. Não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? Que decisão difícil, né? Deixar 99 ovelhas num aprisco, no rebanho, e ir atrás daquela que se extraviou. Mas por que Jesus coloca isso, né? Porque Jesus sabe que 99 não vão se extraviar. Ele diz isso aí, né, no versículo de número 13, né? Em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa de 99 que não se extraviaram. Que bom! Graças a Deus! Mas teve uma que se extraviou. Aquela pedra de tropeço foi difícil para a vida dele. Ele acabou se extraviando. E Jesus foi atrás dele. Então, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se extraviou. E um resultado positivo, então, acontece no versículo 13, no início, né? E se porventura encontrar. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso demais. Porque o resultado podia ser negativo, né? Já pensou? Jesus vai atrás daquela que se extraviou e não acha ela. Aí não seria Deus, né? Aí não seria Deus. Mas porque Ele é Deus, Ele sempre vai encontrar. Ele sempre vai encontrar. Aqueles que são do Senhor não se perdem. Deus sempre encontra. Deus sempre encontra. Pode ser em qualquer lugar que estiver. Hoje pela manhã citei o Salmo 139, né? Este Deus maravilhoso que Davi coloca ali. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Como é que você vai se esconder de Deus? De Deus não dá para se esconder. E aqueles que são do Senhor, Deus encontra. Deus encontra. E esse resultado então traz uma consequência maravilhosa, porque ele fica prazeroso. Em verdade vos digo que maior prazer sentirá. Olha o prazer de Jesus por encontrar aquela que se perdeu. Ela caiu na pedra de tropeço, que um outro colocou, mas Jesus vai lá e traz de volta. Jesus encontra e traz de volta. E ele tem alegria por isso. E ele conclui então, dizendo no verso 14, assim pois não é da vontade do Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Ninguém vai se perder. Quem é pequenino do Senhor não se perde. Mas não é porque o pastor ou a igreja encontra, é porque Cristo encontra. É Ele que vai atrás do perdido. E mesmo que esse que se perdeu por causa de situações que aconteceram no meio do rebanho, de pessoas que talvez causaram tropeços a ela, e que fizeram com que ela então se perdesse, mas Jesus vai lá e traz ela de volta. Jesus traz ela de volta para o rebanho, e junto com as 99, ela então continua presente, porque é do Senhor. Quem pertence ao Senhor não se perde, é procurado e encontrado, e vai continuar firme, apesar dos tropeços, porque sempre foi do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, e que assim possamos lembrar do quanto nós somos queridos pelo Senhor, do quanto Deus, pela sua misericórdia, nos
nos alcançou, nos encontrou. E agora, convertidos, transformados, nós fazemos parte desse reino. E ainda que tropeços venham a acontecer na nossa caminhada, e às vezes no meio dessa caminhada a gente pode até se perder, mas Jesus vai lá e nos encontra de novo, e nos traz de volta para o rebanho. Jesus não perde ninguém que é dele. Quem é dele, vai voltar, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. O Senhor tem sido gracioso e misericordioso para conosco, e tem nos dado grande oportunidade de fazermos parte do seu reino. Pertencemos ao Senhor, e como crianças precisamos sempre olhar para nós e pedir ao Senhor que nos torne como uma criança, para sermos sempre dependentes do Senhor, sempre humildes nessa dependência, e entendermos que só nele temos tudo que nós precisamos para a vida eterna. Ó Pai, obrigado por fazer parte do teu povo, e obrigado, ó Deus, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela igreja, pelo rebanho do Senhor. Obrigado, ó Deus, por aqueles que não se extraviaram. Obrigado também por aqueles, ó Deus, que um dia tropeçaram, mas o Senhor resgatou. O Senhor trouxe de volta. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, apesar dos nossos pecados e dos nossos erros, que às vezes fazem o outro tropeçar, o Senhor nos tem dado, ó Deus, a oportunidade de participar do reino, quando nós tiramos, cortamos de nós aquilo, ó Pai, que faz o outro tropeçar. Tomar uma decisão firme, ó Deus, de tirar da vida tudo aquilo, ó Pai, que não deve fazer parte dela. E assim, ó Deus, ter então a entrada no reino, ó Deus, ainda de maneira possível, pois, ó Deus, é preciso tirar da vida tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que é tropeço, não pode fazer parte da nossa vida. Se, ó Deus, tem atrapalhado a vida de um irmão, tira de nós e nos ajuda, ó Deus, para não sermos mais. Podemos até andar, ó Deus, caolho, ó Deus, aleijados, mas é aleijados, tirado de nós aquilo que nos fazia, que fazia o outro pecar. É dessa maneira, ó Deus, que nós ainda continuamos tendo a entrada no reino permitida. Então, nessa disciplina, Senhor, se é necessário, vem tirar, ó Deus, da nossa vida aquilo que tem atrapalhado outro irmão. E assim, ó Deus, nós não vamos ser aqueles que serão lançados no fundo do mar. Ó Deus, morrer ou ser lançados no inferno, ou ser lançados no fogo, exatamente porque não queríamos, porque decidimos permanecer como estamos, e não tiramos de nós aquilo que atrapalha a vida de outro irmão. Abençoa-nos e, ó Deus, seja misericordioso conosco em todo momento. Ó Deus, agora que nós vamos tomar a ceia do Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a examinar a nós mesmos, para que assim estejamos prontos para comer do pão e beber do cálice, anunciando assim a morte do Senhor, até que o Senhor venha. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.